Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Machado, estou aqui mais uma vez, só que dessa vez a gente vai fazer análise daquele HC, na verdade fala-se HC, mas é uma medida cautelar em HC, que foi deferida pelo ministro Marco Aurélio, que teve como paciente André Oliveira Macedo, vulgo André do Rap, que está gerando grande polêmica. Vamos fazer uma leitura aqui do HC, da decisão e depois fazer uma análise da situação. Então é medida cautelar no HC 191.836 de São Paulo. Habeas corpus, liminar, deferimento. O ponto 1, vamos fazer a leitura primeiro, como eu disse. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações. O juízo da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos, São Paulo, determinou a prisão preventiva do paciente ocorrida em 15 de setembro de 2019 e de outras 38 pessoas ante os crimes dos artigos 33, tráfico de drogas, e 35, associação para o tráfico, combinado com o artigo 40, incisos 1, transnacionalidade, e inciso 7, financiamento para o tráfico, da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. Assentou materialidade e indício de autoria, referindo-se à apreensão de quase 4 toneladas de cocaína e a dados revelados mediante interceptação telefônica, vídeos, depoimentos e vigilância policial realizada durante a investigação. Operação Overseer. Salientou demonstrada a integração a grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de entorpecentes, com atuação no Porto de Santos, São Paulo. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. Condenou no processo, aí tem o número do processo, a 14 anos de reclusão em regime fechado e 775 dias multa. Em 25 de junho de 2020, a 10ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região proveu parcialmente a apelação interposta pela defesa, redimensionando a pena em 10 anos e 2 meses e 15 dias de reclusão. Manteve a prisão, ressaltando permanecer os motivos que a ensejaram. No Superior Tribunal de Justiça, o relator inadmitiu o habeas corpus número 591.799 de São Paulo. A impetrante articula com a insubsistência dos fundamentos da custódia mantida no julgamento da apelação. Realça violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ante a ausência de análise nos últimos 90 dias da necessidade de manutenção a configurar excesso de prazo. Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência. Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região revelou haver a 13ª turma desprovido embargos declaratórios. Ponto 2. O juízo, ao determinar a prisão, referiu-se a dados obtidos mediante interceptação telefônica, vídeos, depoimentos e vigilância policial realizados durante a investigação. Assentou participação do paciente em grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas e apreensão de quase 4 toneladas de cocaína. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, concluiu persistirem os motivos que ensejaram a custódia. O quadro indica em jogo a apreensão, a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal, sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade. A prisão mostrou-se viável ante a periculosidade, ao menos sinalizada, daí ter-se como fundamento o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo crime, no que direciona a apurar para
selada a culpa em verdadeira execução de pena, prender, foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração, fixando o prazo de 90 dias com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal. O paciente está preso sem culpa formada desde 15 de dezembro de 2019, tendo sido a custódia mantida em 25 de junho de 2020, no julgamento da apelação, uma vez não constatado ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizada nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a prisão legal, surgindo o excesso de prazo. Vou até marcar isso aqui, que é essa parte mais importante aqui dessa... Vou assinalar ele aqui, ó. Então, continuando. O ponto 3. Defiro liminar, expressam-se alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias, caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo tal da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos, São Paulo. Advirtam-se de necessidade de permanecer com a residência indicada ao juízo, atendendo aos chamados judiciais de informar possível transferência e a de adotar postura que se aguarde do cidadão integrado à sociedade. Colha o parecer da Procuradoria-Geral da República, publica em Brasília, 2 de outubro de 2020, ministro Marco Aurélio, que foi o relator. O documento aqui, ó, assinado digitalmente. Então, beleza, essa toda aqui é a polêmica que foi dada aí em relação à decisão do ministro Marco Aurélio. E a gente vai cair naquele problema lá da alteração trazida aí pela lei anticrime, né? Que trouxe o artigo 316, que é a lei 13.964. Eu já tenho um outro vídeo já tratando sobre essa situação no STJ, que é referente a, eu vou colocar o card aqui, que é referente dessa revisão da prisão preventiva em 90 dias, só se aplica ao juiz ou ao tribunal que a determinou. Então repare a situação do ministro Marco Aurélio com relação a esse parágrafo único aqui do artigo 316, que foi o que fundamentou o pedido de habeas corpus e foi deferido a liminar no HC. Parágrafo único do artigo 316. Vamos ler o 316 todo, né? O juiz poderá, de ofício a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação do processo, verificar a falta do motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. No parágrafo único, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então essa é a parte aqui, ó, que fundamentou, é a nova trazida pela lei anticrime, né, que foi de 2019, que alterou esse artigo 316 e passou a estipular um prazo de 90 dias. Prazo esse que já tinha passado no caso desse André do Rap, né, que já tinha passado. Como eu já disse, vou deixar aquela decisão aqui na descrição, para quem quiser acessar. Então, já tinha passado. Não existia outra possibilidade para o ministro Marco Aurélio, do ponto de vista jurídico,
Até mesmo porque ele não é o, o emissor, o órgão emissor, né? O órgão emissor competente para fazer essa revisão. E olha, é isso exatamente que diz o STJ. Vou falar o número do RESP, né? Até na própria notícia, vou deixar também o card aqui da análise que a gente fez. Revisão da prisão preventiva em 90 dias só se aplica ao juiz ou tribunal que a determinou. Ou seja, não era isso aqui diz praticamente uma competência, né? De quem é a competência? A competência é do juiz, né? Ou juízo, né? Ou tribunal que a determinou. No caso, estava no STJ, no STF, a decisão lá do André do Rep, e ele não podia fazer essa revisão. E não havia a fundamentação, uma nova fundamentação depois de transcorrido 90 dias. Não havia muito que o ministro fazer, a não ser a concessão da liminar. Quem comeu bola, quem comeu mosca, não sei. Estão falando que é o Ministério Público. Pode ser. Mas realmente eu não tenho acesso ao processo. Mas esse aí da oversia, né? Mas vamos ver aqui o que diz a lei de abuso de autoridade e a quem alcança, né? Que é a lei 13.869 de 2019. Também vou deixar um card aqui dessa lei. Não é análise, é só a lei em vídeo e áudio, mas vou deixar o card aqui para quem quiser acessar. Então vamos ver o artigo 1º, né, da nova lei de abuso de autoridade, o artigo 2º, na verdade, né? O artigo 2º vai dizer, né, do sujeito do crime, né? É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a... Olha só, é uma listagem, né? Não exaustiva, né? Não exaustiva. Então vamos lá. Membros do Poder Legislativo, membros, aí aqui vem no inciso 4, né? Membros do Poder Judiciário, ou seja, Marco Aurélio se sujeita, até mesmo como ministro, né? Do Poder do STF, ele é um ministro do Poder, ele é um membro do Poder Judiciário, ele se submete à lei de abuso de autoridade. Então vamos ver aqui no artigo 9, no artigo 9º, né, dos crimes e das penas. E o artigo 9º vai dizer: decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Inciso 2. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. 3. Deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Eu acredito que se encaixa aqui nesse inciso 3 do artigo 9º, caso o ministro não concedesse aquele pedido, aquela liminar, aquela cautelar, no HC. Ele estaria incorrendo em crime de abuso de autoridade. Pode-se falar de todo mundo que cometeu erro nesse processo, menos do ministro Marco Aurélio. Não estou aqui para ser advogado do diabo, mas a letra da lei ela é clara em relação à impossibilidade do próprio ministro fazer esse julgamento, ao próprio artigo 316, de revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias. Teria que ter sido feito no juízo competente e não pelo STF. O STF, no caso, deparou-se com uma situação de uma prisão ilegal, porque já tinha, no caso, o ministro Marco Aurélio,
e concedeu a medida de liberdade. Se a pessoa vai fugir ou não, aí eu já não sei esses elementos se indicavam isso, mas na minha opinião, se você quiser pode deixar sua opinião aqui também nos comentários. Na minha opinião, o ministro Marco Aurélio não tinha muito área de manobra para conceder ou não. Ele só tinha praticamente a possibilidade de conceder, tendo em vista a legislação pertinente, tendo em vista a decisão do próprio STJ. Vou falar aqui o número do RESP aqui. Vamos ver se tem. Não é RESP, não, é HC. É o HC 589.544, 589.544, decidindo que essa revisão tem que ser feita pelo juízo que a determinou, além de poder incorrer no crime de abuso de autoridade, né? Porque o ministro, como membro do Poder Judiciário, ele está abrangido pela lei de abuso de autoridade e se enquadraria aqui no artigo 9º, inciso 3º, frente à patente ilegalidade que era que se apresentava a prisão preventiva. Beleza, pessoal? Essa é a análise que eu faço aí. Quem quiser deixar comentários, pode deixar comentários aí. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Deixar o like. E aqui em cima também pode deixar um card do último vídeo postado no nosso canal. Obrigado, pessoal. Até uma próxima análise aí.